Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6. Hoje é o Dia de Combate Nacional, né? O Dia Nacional é de Combate ao Câncer. Vamos falar um pouco sobre esse assunto tão importante, tocar em alguns aspectos relevantes aí para todos, né, acompanharem o programa hoje. Nós contamos hoje com a presença do Dr. Leonardo Lobato. Ele é oncologista no Hospital Linhares Medical Center. Boa noite, Bem-vindo. Débora. Obrigado pelo convite. Obrigada. Espero que a gente possa esclarecer aqui, tirar algumas dúvidas e ser o mais claro e mais transparente, bem simples possível para nessa noite. Obrigada, Leonardo. Também contamos com a presença da Ana Paula Machado, ela é nossa nutricionista também no Linhares Medical Center. Hoje está todo mundo aqui, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pela TV Sim. É um prazer estar aqui hoje nessa mesa, com esses profissionais maravilhosos que eu já tenho orgulho de trabalhar. E para falar, né, esclarecer também essa temática que é tão importante. Vai ser muito bom, com certeza. Bom, nós temos esse assunto, ele ainda assim, né, aflige quando você tem esse diagnóstico, né, doutor Leonardo, de câncer, né, a palavra, não importa o tipo, não importa a origem, é um tema que parece que já vem com um estigma muito forte, né? Então, assim, apenas para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre quais são os tipos de cânceres, assim, de uma forma, esses, né, que são mais falados entre a população, né? Quais os tipos de cânceres mais comuns aí na população? Quando a gente fala em câncer, né, durante muitos anos, os nossos avós, os nossos antepassados falavam aquela coisa ruim, aquela doença que eu não vou falar, né? Só que a gente tem que entender que hoje a gente tem mais de 100 tipos de doenças que são classificadas como câncer. E dentro delas, vários subtipos de doenças e várias maneiras da gente conseguir fazer, principalmente prevenção, tratamento precoce e cura. Então, assim, quando a gente vai falar, quando vem câncer na cabeça, a primeira coisa que vem é morte, mortalidade. Só que a gente sabe que com as tecnologias que a gente vai discutir aqui mais à frente, com as técnicas, com os exames, com os controles, com os hábitos saudáveis, que é o principal, acho que a Ana Paula vai ser fundamental aqui para nos ajudar em relação à alimentação, alguns hábitos, que só com isso a gente consegue prevenir 90% dos tipos de câncer e Olha 90% dessa só. mortalidade. Né? Quando a gente fala em câncer, a gente sabe que tem só no Brasil mais de 700 mil casos por ano de câncer. Nas mulheres, o mais comum é o câncer de mama e nos homens o câncer de próstata. E hoje em dia a gente fala mesmo de cura no câncer, né? Então, assim, a gente tem, claro, é um diagnóstico que ainda assombra as pessoas, mas hoje a gente tem essa expectativa. A partir do diagnóstico, né, precoce, a gente consegue atingir objetivos e tratamentos são curativos, né? Isso. Com diagnóstico precoce, a gente consegue, de uma maneira geral, mais de 90% de cura e de controle da doença. Então, o que a gente precisa? Primeiro, exames preventivos. Mas a partir do momento que a gente já tem o diagnóstico, a gente precisa diagnosticar essa doença numa fase extremamente inicial. E aí, com a fase inicial, procurando os especialistas, que são profissionais graduados para tratar os diversos tipos de câncer, a gente consegue até uma cura, um controle de 90% dos pacientes. Quando a gente pega pacientes em doenças mais avançadas, pacientes metastáticos, em várias dessas doenças a gente consegue fazer com que tenha uma vida de um tratamento crônico, como numa hipertensão, numa diabetes. Então, hoje, assim, não quer dizer que a paciente tem uma doença com metástase que ele já está afadado à morte. Então, a gente consegue hoje, com novas terapias, que a gente vai discutir aqui, com novos tratamentos, a gente consegue fazer com que tenha uma doença controlada, uma doença crônica, que vai tomar o seu remédio, vai fazer seus tratamentos específicos e vai viver a sua vida. Mas, claro que diagnóstico precoce e principalmente prevenção, Sim. isso cura. Nós temos um slide para passar, que é exatamente a incidência, né, dos principais tipos de cânceres mais comuns aí nas mulheres, né, e nos homens, tá? Então, os principais tipos de cânceres nas mulheres, né? Aí, doutor. Então vamos lá. O tipo mais comum de câncer nas mulheres, não só no Brasil como no mundo, é o câncer de mama.
aqui no Brasil, em torno de 70 mil casos ano. Cólon reto, também relacionado como no resto do mundo, está dentro da estatística. O que chama atenção e o que todos desses 5 tumores aí que a gente tem que tirar dessa listagem o mais rápido possível é o colo uterino. A gente não pode, num país como o nosso, que é um país que está crescendo, o país está se desenvolvendo, a gente ter uma incidência e uma mortalidade por câncer de colo uterino, porque é uma doença altamente preventiva. Então, se a gente conseguir montar trabalhos sérios de fazer prevenção com acompanhamentos ginecológicos regulares, exames preventivos com Papa Nicolau, e hoje, além de tudo, a vacinação com HPV, eu tenho certeza que esse número aí vai sair dessa estatística. Sim. Então, o que chama nossa atenção é isso. Então, se a gente conseguisse aí fazer o controle, o rastreio para câncer de mama, pacientes a partir de 40 anos, poder fazer mamografia, ultrassom, pacientes a partir de 45 anos, fazer só colonoscopia para diagnosticar doenças iniciais de colo e reto, mas principalmente o Papa Nicolau e a vacinação na adolescência para HPV, a gente tiraria o colo uterino. Pulmão, o Brasil é um país que fez uma campanha muito bonita, assim, muito séria, de prevenção ao tabagismo, que a gente sabe que em outros países o pulmão se aparece como segundo na estatística, como primeiro de mortalidade do câncer global mundial. Sim. Muito relacionado ao tabagismo. Então, com isso, aqui no Brasil, a gente conseguiu ter um número e uma redução do câncer de pulmão bem significativa. Sim. Então, a vacina para o HPV ela já está disponível, né? Ela disponível no posto de saúde. A vacina para HPV está disponível tanto pela rede privada como a rede pública, pelo SUS. Tá? São 2 doses, isso, é bastante interessante, eu acho que é uma coisa assim, que as pessoas têm que entender, cada vez mais as vacinas, a gente está discutindo muito em relação à vacina, né? A gente voltou a essa discussão agora do Covid, a gente tem hoje umas síndromes gripais, então assim, mas para o HPV a gente também tem vacina, e aí a gente vai fazer uma prevenção do câncer de colo uterino, prevenção de câncer de orofaringe também, que está muito relacionado ao HPV, não só ao tabagismo e ao etilismo. Então, acho que é uma coisa simples, barata, disponível, que a gente pode lançar mão disso. É difundir informação, acho que esse é o caminho, né? Agora, nos homens também, nós temos aí a maior incidência de alguns tipos, né, de câncer também. Nós vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos de cânceres no sexo masculino. Doutor. No sexo masculino, o câncer mais prevalente, mais incidente, é o câncer de próstata, mas não é o de maior mortalidade, né? Ele ainda perde hoje para o de pulmão. Ele é o de segunda maior mortalidade. O câncer de cólon reto também, gastrointestinal, é relacionado à alimentação, a hábitos não saudáveis, e o de cavidade oral relacionados ao tabagismo, etilismo e o HPV. Né? E o pulmão diretamente relacionado ao tabagismo. E o câncer de próstata, né? Só aproveitando que a gente está terminando novembro aí, né? Ele tem uma alta incidência entre os homens, claro, né? Mas a cura, né, dele é uma alta taxa de cura também, né, que nós temos. O câncer de próstata, além de ter uma alta taxa de cura, ele tem uma alta taxa de pacientes que vão ser assintomáticos tendo a doença. Então, por isso que hoje a gente recomenda os exames preventivos, acompanhamentos, mas a partir de certa idade, a gente não recomenda mais fazer esses rastreios. Recomenda acompanhar caso tenha alguns sintomas. Porque depois de uma certa idade, depois dos 70, 80 anos, a tendência é que o paciente não venha a morrer do câncer de próstata, mas ele venha a morrer com o câncer de próstata. Com ele. Ele vai morrer de uma outra doença. Né? Então, é uma coisa assim que é bastante interessante. Mas, volto a falar, prevenção e campanha, ver os fatores hereditários, fatores familiares. Quanto mais precoce, né, o aparecimento da doença, né? Mais fácil você curar, mais fácil você indicar uma melhor terapia e mais fácil você esquecer aquela doença, deixar como passado. Isso, muito bom. Bom, diante de todos esses alertas que nós tivemos aí, Ana Paula, a alimentação, ela é muito importante, né, para a gente manter
na saúde do nosso corpo, Sim, do nosso claro. organismo, né? Então, existe algum alimento aí que propicia mais o aparecimento, prejudica, né, a nossa saúde e relacionado à doença neoplásica? Uhum. É importante a gente falar, né, que os alimentos, eles não vão ali causar o câncer, né? Como a gente falou, são vários fatores. E o alimento, ele pode conter ali compostos, né, substâncias que vão propiciar uma lesão celular e ali uma mutação, né, a partir dessa lesão, né, ali no DNA da célula. E sim, existem diversos alimentos, principalmente alimentos industrializados. Então, sempre falo, né? Primeira coisa que a gente tem que ver, olha ali o seu carrinho de compras, né? Como que está essa proporção daquilo que você está levando para casa? E tem principalmente o quê? Né? Embutidos são alimentos que vão ter ali aditivos químicos, né? Esses alimentos industrializados vão ter compostos para conservar por mais tempo o alimento. Então, esses compostos químicos, principalmente conservantes, aromatizantes, espessantes também, eles vão ter esse potencial carcinogênico, né? Poder gerar ali essa lesão celular. Mais ali naquela fase inicial mesmo do surgimento ali do câncer, né? Dessa formação. E os refrigerantes também, né? É importante a gente pontuar, por conta do excesso de açúcar, né? O açúcar ele vai gerar um processo inflamatório, É isso que eu ia te uma perguntar, sobrecarga né? Está muito também. relacionado a isso, né? Processo Isso. inflamatório. Uma sobrecarga também da mitocôndria, né? Por conta da produção de energia. E alguns refrigerantes, eles contêm também um corante, né? Vários alimentos contêm, né, aromatizantes, corantes, artificiais, né? O principal hoje, que é classificado pela OMS como potencial carcinogênico, é o corante caramelo 4. Ele está presente ali no refrigerante Coca, que a gente, né, muitas vezes vê o pessoal, né, tendo essa preferência de consumo. E até alguns países já vêm trabalhando nessa redução desse composto em refrigerantes, o que a gente não vê também no nosso país, né? Ainda tem uma quantidade maior de presença do que em outros países. Então, até é importante a gente se atentar também para esse consumo elevado. É uma coisa que eu estava conversando ontem lá no hospital, que as gerações aí, né? Na minha infância, a gente tinha pouco contato com refrigerante. Então, refrigerante era algo esporádico, assim, de final de semana, né? A gente tinha muito doce feito em casa, né? Minha mãe fazia pudim, bolo, mas hoje em dia faz ainda, mas a gente não tinha acesso às outras coisas com tanta facilidade como tem hoje, né? E o refrigerante era aquela coisa assim, também era final de semana e não era vontade, né? Era ela regrava aquilo, né? Visando realmente essa alimentação mais saudável. Hoje em dia, as nossas crianças têm muito acesso, né? Tem acesso a esses corantes, à glicose em excesso, ao doce, né? Então, assim, e daí essa população mirim, as crianças, né? Elas têm esse acesso, né? A essas comidas artificiais, né? Corado, gosto, o morango, por exemplo. Se apresenta um morango para a criança hoje, ela desconhece o morango, porque o morango que ela conhece é o morango da balinha. Um sabor artificial ali, né? Ela não identifica que aquilo é um morango mais. E aí é importante a gente falar também que... Experiência própria isso, tá, gente? Foi ontem. A gente fala também, né, que quanto mais você está exposto a esses produtos, mais a chance de você ir gerando lesões ali no DNA e tendo essa propensão maior para o desenvolvimento do câncer, né, doutor? Eu sempre costumo brincar e falar assim, que eu acho que o mais interessante é a dieta da vovó, né? Antigamente, os avós, eles tinham uma alimentação muito mais saudável do que as nossas, muito com menos conservantes, menos corantes, usavam banho de porco, usavam pouco açúcar, enfim. Então, acho que, claro que a gente tem que evitar muita coisa, mas eu acho que o cortar é muito difícil você manter numa dieta, né, Ana Paula, no dia a dia. Eu acho que se você conseguir fazer as coisas bem balanceado, com equilíbrio, que eu acho que é o que os nossos avós faziam, eu acho que isso aí a gente consegue ter uma qualidade de vida, um ganho de vida e ser menos nocivo ao nosso corpo. Que não é fácil, né? Não adianta a gente falar que é fácil, porque hoje
o acesso é muito fácil a todas as coisas. Né? Por Então, isso que é importante a gente falar do equilíbrio, né? Eu estou ingerindo substâncias que podem, de fato, gerar ali um comprometimento, né? Uma lesão celular. Mas o que eu também estou ingerindo para combater ali o processo inflamatório, né? A formação desses radicais livres, né? Dessas espécies reativas de oxigênio que vão estar ali atuando nessa lesão celular, né? Como está o meu consumo de frutas, de hortaliças? Por isso que eu falo, olha o carrinho de compras. A gente olhar ali a proporção e o equilíbrio disso tudo. Muito bom. Bom, nós vamos terminando aqui o nosso primeiro bloco. Voltamos a seguir com mais esse Papo das 6, que está muito bom. Olá, boa noite. Voltamos com o nosso Papo das 6. Hoje estamos falando um pouco sobre a prevenção do câncer, dos cânceres em geral, né? Contamos aqui com a presença do Dr. Leonardo Lobato, ele é um oncologista, e da Ana Paula Machado, nossa nutricionista. Bom, dando continuidade aqui ao nosso papo, né? Eu acho que uma curiosidade, a gente recebeu algumas perguntas também das pessoas, dos telespectadores, né? Nós estamos aí na TV aberta, viu, gente? Canal 16.1. E uma das perguntas aí foi exatamente assim, todo mundo tem células cancerígenas no corpo, né? Então, todo mundo tem potencial de desenvolver uma doença cancerígena? Ninguém tem célula cancerígena no corpo, né? A gente ótimo. tem que entender que o câncer, por algum mecanismo, ou de um hipercrescimento, para ficar mais fácil de falar, ou por alguma deficiência de matar aquela célula, ele é uma célula que ela cresce, uma célula normal inicialmente, que por algum mecanismo genético do DNA da célula, ela passa a ter um crescimento ou deixa de morrer de uma forma anormal, já acabei de falar. Com isso, tem uma hiperproliferação daquele tipo celular e forma os tumores, né? Forma aquele conglomerado de células que são os tumores. Aí vem a palavra câncer. Então, o câncer é um crescimento anormal e antigamente foi estudado e parecia que era uma carapaça, então como se fosse um caranguejo, aí vem um câncer. Então, é um crescimento anormal de uma célula normal que ela vai se multiplicando, formando um tumor. Então, os hábitos, né, que a gente adquire são, assim, cruciais para o desenvolvimento dessa doença. Exatamente. A Ana Paula acabou de falar que, claramente, como alimentação pode dar algum dano no celular, o tabagismo, os fatores externos são os principais hábitos que fazem com que tenha essa desordem celular, como cigarro, bebida alcoólica, né, sedentarismo. Uso de hormônio, igual a gente está vendo, né? Uso indiscriminado de hormônio também, no câncer de mama. O estrógeno, o hormônio feminino, está muito ligado à proliferação celular. Então, no homem, a testosterona em grandes volumes está ligada a tumores de testículos, a outros tipos de câncer. E o tabagismo, há inúmeros tipos de câncer, porque quando a gente fala em tabagismo, a gente só pensa em pulmão, mas tem que pensar em bexiga, tem que pensar em cabeça e pescoço, tem que pensar em esôfago, tem que pensar num outro número enorme de tumores. Alguns vírus também estão relacionados, a gente acabou de falar aqui do HPV, para cabeça, pescoço e colo uterino. Então, são vários fatores que estão ligados a fazer essa desordem celular para que tenha esse crescimento anormal. E na minoria das vezes, a gente tem a hereditariedade, porque a gente sempre confunde muito a questão genética, que é uma deficiência da célula, que por alguma deficiência uma célula normal ela passa a ser anormal e passa a ser um câncer, e a hereditariedade, que a gente passa de pai para filho, ou de mãe para filho, de uma família de parentes próximos. A hereditariedade está em torno de 5 a 10% de todos os cânceres. Então, a grande maioria são por hábitos, por fatores externos, e a minoria é hereditário, que é uma doença que você já nasce com aquele fator hereditário que causa uma desordem celular. Muito bom. O diagnóstico, né, como a gente falou, precoce, alguns métodos, né, a gente tem a serviço aí do diagnóstico do câncer, né? Então, assim, como é que chega para você, quais os principais exames? Provavelmente, né, de vez em quando a gente pega, assim, né, a colonoscopia com alguma alteração, né? Exames de rastreios que são feitos agora nessas campanhas, né, com alterações. Então, gente, assim, geralmente a saúde pública, ela empreende mais dinheiro e mais tempo em doenças de maior massa. Então, hoje, para câncer de mama, está claro fazer mamografia
e ultrassom de mama a partir dos 40 anos, a gente consegue ter diagnóstico precoce, consegue ter cura com menos tratamentos. Então, quando você pega uma paciente com câncer de mama numa fase muito inicial, provavelmente ela vai passar por um procedimento cirúrgico e vai estar curada, né? Ou então um procedimento cirúrgico junto com a radioterapia ou um comprimido, então a gente vai ter menos tratamentos. Quando a gente pega o câncer de próstata também numa fase inicial, a gente pode ter o tratamento cirúrgico ou o tratamento radioterápico, que são curativos, são equivalentes. Quando a gente pega os tumores de cólon, a gente pega pacientes com 45 anos, que a gente começa a fazer colonoscopia e endoscopia também, a gente consegue pegar doenças iniciais de tumores de cólon e de tumores gástricos. Então, e colo uterino, os exames preventivos na mulher anualmente e a vacinação nos adolescentes com 2 doses da vacina do HPV, a gente consegue praticamente erradicar o câncer de colo uterino. Então, assim, o diagnóstico precoce com esses exames a gente faz. Agora, o principal, eu nunca tive câncer, não tenho história de câncer na minha família, o que você tem que fazer? Atividade física, hábitos alimentares saudáveis, a Ana Paula está aqui para falar melhor do que eu, evitar a exposição à bebida alcoólica, excesso, tabagismo, fazer coisas saudáveis para a sua vida. Então, com isso você já vai. Segunda coisa, o homem procurar os médicos que estão relacionados à saúde do homem de uma maneira geral e as mulheres procurarem os médicos que são relacionados à saúde de uma mulher. Então, ter um clínico, ter seu ginecologista, ter seu urologista, seu cardiologista, todas as prevenções, de uma maneira geral. O nosso corpo é um motor, é uma máquina, né? Então, quando a gente faz uma prevenção, a gente consegue prevenir o câncer também. E a gente tem isso muito bem segmentado, né? Por exemplo, hoje na cardiologia, nós temos a cardio-oncologia, né? Então, assim, de 1990 para cá, vem se falando na cura do câncer, as terapias, né? Elas evoluíram de uma tal forma que a gente vem fazendo controle de doença, de metástase como uma doença crônica. A gente vem objetivando curas, né, conforme o diagnóstico. Então, assim, nós evoluímos muito e ainda temos muito que evoluir. Porém, a população vem sobrevivendo ao câncer, né, doutor Leonardo? Então, nós estamos ultrapassando aí as estatísticas, graças a Deus. A gente tem os sobreviventes do câncer, que hoje são mais de 20 milhões no mundo. A gente não tem essa estatística exata no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos são 15 milhões de sobreviventes de câncer. Desses 20 aí é muita coisa, né? É uma população que também está muito exposta, né? O que a gente vê pela estatística. E nós aqui nessa contrapartida aí, também todos vamos ficar expostos às consequências de uma longevidade secundária a uma doença, a um câncer, a um tratamento. Por isso que a gente tem que ter o cuidado de nada em excesso. O tratamento em excesso também pode ser prejudicial, né? Por isso, cada vez mais, os tratamentos estão sendo em menores doses, em menor tempo, individualizado, menos radical, porque graças à ciência, graças a Deus e graças a tudo que a gente tem envolvido nesse trabalho, a gente está aumentando sim a cura nos pacientes. A expectativa de vida está aumentando. Exatamente. E aí, assim, o que me deixa mais animada é que cada vez mais a gente está tendo acesso a esses tratamentos. Aqui no LMC a gente tem acesso à quimioterapia, à hormonoterapia, à imunoterapia, que é um tratamento que, assim, que está mudando o paradigma da medicina de algumas doenças, que eram pacientes, por exemplo, câncer de mama ou melanoma, que é um tumor de pele gravíssimo, que é altamente metastáticos, você pegando pacientes metastáticos e ficando curados, sem fazer cirurgia. Maravilhoso. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente começa a entender, eu não vou ser aqui simplório de falar sem doenças e falar que não tem um tratamento para tudo, então não é isso. E é sempre essa pergunta, fala assim, o câncer tem cura? Nunca vou inventar uma vacina para cura? Não, vários cânceres têm cura sim, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender qual câncer que você está falando, qual câncer que a gente está perguntando. Chega a ser parece até doenças diferentes, né? Então, assim, qual doença que você está falando, né? De qual sistema que você está falando. Mas se a gente for parar para pensar, são doenças diferentes, né? São doenças diferentes que a gente bota num pacote só, que a gente coloca o nome só, né? E aí tem terapias totalmente diferentes. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao escolher seu profissional, saber se ele realmente é um especialista, ele está treinado para aquele tipo de tratamento.
se se a finalidade que ele está ali, ele vai conseguir te dar o melhor retorno, a melhor indicação. Então, assim, a gente no LMC, a gente tem muito cuidado com isso, da gente escolher os nossos profissionais, escolher quem está envolvido, as equipes, porque quando a gente está tratando o paciente com câncer, o paciente oncológico, a gente sabe que é multiespecialidades e multidisciplinar. Então, a gente precisa dos cirurgiões, dos clínicos, do patologista, da nutricionista, do psicólogo, da enfermeira, do farmacêutico. Então, a gente sabe que é uma gama muito grande, são várias pessoas que vão estar envolvidas com o mesmo intuito de tratar esse paciente, de curar esse paciente, mas as equipes têm que se falar. Sim. Então, é essa a nossa preocupação hoje, de montar um time que ela consiga interagir e que a gente consiga entregar tudo que o paciente precisa. Então, o paciente vai chegar lá, ele vai conseguir fazer seus exames de rastreio, vai conseguir fazer seus exames de imagem, vai conseguir fazer sua cirurgia, conseguir fazer seu acompanhamento, sua quimioterapia. Então, é essa a intenção e é esse o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui em Ares no LMC. Muito bom. E assim, ainda aproveitando essa questão aí dessas especialidades, eu acho que eu ainda vejo um desconhecimento ainda do próprio paciente, assim, né? Quando a gente fala de cardiologia e doença oncológica, tratamento, eles andam muito juntos, porque o desfecho ao longo, e não é agudo, né, muitas vezes, é a longo prazo, né, que você vai ter ali do tratamento, porque você está tendo, né, essa longevidade aí com as terapias, precisa cercar o sistema cardiovascular. Então, o ideal é começar a fazer antes, né, teve o diagnóstico, começar a fazer esse acompanhamento cardiológico antes de iniciar as terapias, para a gente ver como que está esse coração, e dependendo do perfil do paciente, quais as comorbidades que esse paciente traz consigo já no diagnóstico, ele vai precisar de forma ainda, né, a gente ainda não tem assim, estudos que comprovam o benefício de algumas medicações da cardiologia, mas que vem sendo usado de forma a tentar reverter, dentro das possibilidades que ele tem de evoluir, como a insuficiência cardíaca, né, de tentar reverter ou até impedir ou melhorar, o prognóstico ser melhor aí, né, a longo prazo. E eu falo de 5, 10, né, 15 anos, depende da radioterapia, depende do que ele fez, onde ele irradiou, né, doutor Leonardo. Então, assim, tentar fazer essa junção. Nem todo serviço tem essas equipes multidisciplinares, né? Isso é fundamental na oncologia, né? A cardio-oncologia cresceu muito, se tornou fundamental a gente ter esse acompanhamento, essa proximidade. A gente sabe que vários tratamentos podem dar também uma insuficiência cardíaca, que pode ser uma coisa temporária ou não, então a gente tem que ter cuidado também na indicação, por isso que cada vez mais menos tratamentos mais indicados, mais individualizados para a gente conseguir o melhor resultado. Muito bom. Bom, Ana, alguns alimentos aí vêm a favorecer a saúde, não é isso? É o que você falou, olha para o carrinho, mas olha para o seu prato, né? Eu acho que assim, mesmo que você não vá no supermercado fazer a compra, na hora que você for lá montar seu prato, não é isso? Da mesma forma que a gente falou de corantes artificiais, a gente tem corantes também do próprio alimento, que também tem um potencial ali benéfico, né? Que vão agir como antioxidantes. Quando a gente fala em dieta, né, para prevenção, né, do câncer, a gente tem que pensar em alimentos que sejam ricos em antioxidantes e que também vão reduzir esse potencial inflamatório, né, ali para evitar essa lesão celular. Então, a gente pode falar, né, pegando um pouquinho dessa questão do corante, hoje, né, a gente está numa região que é alta produtora de pitaia. A pitaia vermelha, ela é rica em antocianinas, que tem um potencial, um benefício excelente para a proteção celular, né? Os beta-carotenos, que também estão presentes na cenoura, né? Que é um alimento também de baixo custo, fácil acesso. A própria vitamina C presente nas frutas, né? Principalmente frutas cítricas, também tem esse potencial antioxidante. Então, a gente pensar no equilíbrio também. E cores, né? O nutricionista sempre fala ali da cor do prato, né? Da variedade, de você variar ali a sua alimentação, né? Isso é muito importante. E também em relação aos alimentos que têm esse potencial anti-inflamatório, é muito recomendado. Existem alguns guidelines também
que falam sobre a importância da suplementação de ômega 3, já como um benefício para a prevenção. E a gente encontra também alguns alimentos, né? O óleo de peixe, né? O ômega 3, ele é extraído do óleo de peixe, então o consumo também de peixe na dieta, ele é importante, porque também vai participar dessa cascata anti-inflamatória. Importante, então, que seja bem balanceado, né? Que se nós conseguíssemos nos alimentar de forma a saciar a fome com o que a gente tem disponível na natureza, seria maravilhoso, que não acontece. Então, comendo peixe, né, comendo frango, comendo também a carne vermelha, né, que é importante também para nós, mas eu acho que falta isso, né, falta a gente colocar um equilíbrio na hora de montar esse prato. Isso aí, né? Inserir essas cores, né, diversificar essa alimentação. É aquilo que eu falei. A gente pode comer, né, alimentos processados, sim, mas a gente pode minimizar isso também na dieta e gerar um equilíbrio. Né? Eu estou comendo um alimento embutido, mas eu estou inserindo frutas na minha rotina, né, alimentar, né? Eu posso colocar uma fruta ali como um lanche. Né? E, por exemplo, eu estou indo no mercado, né? Eu posso comprar ali um pão industrializado, mas por que não comprar um pão na padaria, né, que vai ter ali menos conservantes? Sim. Também traz um benefício, né? A gente pensar naquilo que é um pouco mais natural também para a gente inserir na rotina. Falta esse equilíbrio da atividade física. Eu acho que é assim, né? Exatamente isso, né? Sair do sedentarismo com atividade física, ter hábitos saudáveis como alimentação balanceada, né? Sempre procurar aí assistência médica para fazer as prevenções, ficar atento aos sinais que seu corpo dá, né? Porque o corpo ele dá sinais, né, Leonardo? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar atento a essas questões, né? A partir do momento que a gente consegue esse equilíbrio, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, né? Fica assim. Isso é uma coisa interessante em relação a sinais, porque a gente tem que estar atento, porque sempre acha que o câncer dói, que o câncer dá algum sinal muito mais intenso e muito mais específico do que geralmente acontece. Então, acho que a gente tem que ficar atento se tiver alguma alteração na mama, tiver alguma alteração do seu corpo, alguma alteração do seu hábito intestinal, o hábito de digestão esofagiana, ficar atento e procurar o atendimento médico, procurar, porque realmente pode estar sendo um grito ali, uma coisa bem inespecífica, isso é uma coisa muito séria e a gente não está percebendo. E a gente vai burlando os sinais, né? A gente vai deixando para depois, né? Sim. E aí eu acho que aí que está a grande jogada do... Boa noite, voltamos aqui com o nosso Papo das 6. Hoje, Dia Nacional de Combate ao Câncer. Estamos aqui com o Dr. Leonardo Lobato e com a Ana Paula Machado, nutricionista, conversando um pouquinho sobre esse tema. E eu gostaria de abrir o bloco falando sobre uma pergunta que eu recebi, que foi câncer, né? Qual é o câncer de coração, se existe? O câncer de coração ele tem uma incidência muito baixa, 0,5%, né? E, no geral, são benignos, né? O mixoma é o mais frequente dos cânceres, né? Então, o tratamento dele é cirúrgico. Os sintomas que o mixoma, né, pode gerar, né, o do câncer cardíaco, vamos falar assim, como ele é a maioria, né? Pode gerar no paciente, pode ir até de palpitação, que são arritmias, um cansaço, ele pode causar alguma obstrução das válvulas do coração, ali dando alguma sintomatologia, e também pode causar embolias, né? Embolias ali da artéria pulmonar, embolias à distância, dando aí uma sintomatologia, muitas vezes abrindo um quadro que a gente, na investigação, descobre-se que é o mixoma, né? Então, o tratamento dele é cirúrgico, né? Mas é uma baixa incidência na população, viu, gente? 0,5% aí das ocorrências das doenças cancerígenas, né? Bom, dos tratamentos que nós temos disponíveis, né, do câncer do coração, aí basicamente um tratamento cirúrgico. Mas quais os tratamentos hoje, doutor Leonardo, que nós temos disponíveis para essa população? Então, para ficar bem prático assim, câncer, mais de 100 tipos de doença, a gente tem os tratamentos cirúrgicos, que vai depender de qual tipo de patologia a gente está falando, tem N tipos de cirurgias, o tratamento radioterápico e o tratamento clínico. Então, o radioterápico é o equipamento que ele produz uma irradiação específica e faz o tratamento através do aparelho e faz um tratamento loco-regional. Então, quando você tem algum tipo, vou dar um exemplo, câncer de mama,
Quando tem uma cirurgia conservadora do câncer de mama que não precisa retirar toda a mama, você fez o tratamento cirúrgico, retirou aquele pedaço da mama, depois você vai fazer o tratamento com radioterapia para consolidar, ter a certeza que não vai voltar naquela região aquela doença. E depois você tem os tratamentos clínicos. E aí os tratamentos clínicos são hormonioterapia, imunoterapia, quimioterapia, basicamente esses. E aí então pode ser via oral, tem quimioterápico oral, tem hormonoterápico oral, pode ser pela veia ou pode ser subcutâneo. Além deles também tem os tratamentos biológicos. O que cada vez mais a gente está evoluindo? Para um tratamento que seja menos tóxico e seja mais direcionado àquela mutação daquela célula. Então, quando a gente pega um câncer de mama, estou dando exemplo porque fica mais prático para entender, a mulher pode ter, o homem também, 1% dos pacientes pode ser câncer de mama, esse paciente ele pode ter o mesmo tumor, na mesma localização, do mesmo tamanho, mas terem condutas totalmente diferentes porque você estuda aquela célula. Então você faz aquela biópsia, você vê como que é o padrão hormonal daquela célula, se ele é sensível ou não, para depois você indicar uma hormonioterapia, como que é a proliferação daquela célula, se ela se prolifera muito rapidamente ou mais lentamente. Quanto mais rapidamente, melhor a indicação de fazer tratamentos com quimioterapia, porque a quimioterapia ela age exatamente evitando esse mecanismo de multiplicação celular. Então, quanto mais ela cresce, mais a quimioterapia age. Mas, em contrapartida, a quimioterapia dá os seus efeitos colaterais, porque células capilares do cabelo, da mucosa, elas também crescem muito rápido, então elas têm uma tendência a cair, então seus efeitos colaterais mais graves, assim que a gente tem. Náusea, vômitos, enfim. Claro que hoje a gente tem vários medicamentos que a gente consegue evitar com que isso ocorra, inclusive tem até terapias que a gente tem no LMC, que é a crioterapia, para evitar com que o cabelo caia durante o tratamento do câncer de mama, pelo menos minimizar essa queda. E fora isso a gente tem os medicamentos biológicos, que eles agem em certo sítio celular, e a imunoterapia que age fazendo com que o nosso organismo, a nossa defesa, reconheça as células oncológicas como as células inimigas. Então, dependendo do tipo de tratamento, a gente vai ter os efeitos colaterais diferentes, mas o que a gente quer é cada vez ter menos. Na imunoterapia, por exemplo, o efeito colateral mais frequente são efeitos colaterais de doenças autoimunes tardiamente. Então, vai muito enquanto que você estava falando antes da cardio-oncologia. O que a gente vai ter em relação a efeitos colaterais da imunoterapia? A gente vai ter que esperar o tempo passar um pouco mais anos, para a gente começar a entender. Porque depois de um certo tempo, a imunoterapia ela faz com que a nossa célula, os nossos linfócitos, reconheçam a célula oncológica como a célula maligna, e aí evita aquela barreira, porque algumas vezes a célula neoplásica ela faz uma barreira e a célula da nossa imunidade fica paradinha ali. Então ela começa a crescer. Mas se ela depois não parar de crescer, ela começa a dar doenças autoimunes, pode dar tiroidite, paroidite, então doença pulmonar. Por daí isso, a importância do acompanhamento, né? Não só do acompanhamento, mas como a indicação precisa e saber a hora de parar e com quem fazer. Por isso que, mais uma vez, eu falo que é importante o especialista. No caso da radioterapia, por exemplo, dependendo da incidência que vai ser aplicado, você pode ter um acometimento maior da tireoide, certo? Ou, né, dependendo do tórax aqui, do pulmão, né, que você vai irradiar, ou do próprio coração, né? Então, que vai aparecer anos depois, né? E na radioterapia, a gente sabe que a tecnologia, quanto mais tecnologia a gente tiver, mais precisa, né? Mais preciso vai ser, você vai conseguir dar maiores dosagens da radiação que a gente precisa dar para combater o tumor, com menos efeito colateral, porque você vai mais preciso na região mais certa. Claro que você tem um radio-oncologista, que é uma outra especialidade, então a gente tem um outro especialista que vai indicar os tratamentos e vai fazer com que a gente tenha o melhor efeito. É uma tendência a gente tentar diminuir um pouco mais esses tratamentos, então a gente sabe que radioterapia são tratamentos que são feitos de segunda a sexta-feira, geralmente são bem rápidos, mas tem longos dias, ou seja, ficam 25 sessões, mais médio ou mais, mas a gente os especialistas estão cada vez mais reduzindo esse número de sessões, aumentando o número de doses e controlando os efeitos colaterais. Então, como toda tecnologia, com todo o avanço da medicina, o que a gente quer é exatamente isso. Menos tratamentos,
melhor resultado, menos efeitos colaterais, maior sobrevida. Bom, existe assim uma dieta, né? Porque assim, o paciente às vezes ele fica muito intolerante nessas fases de tratamento, né, de quimioterápico. Claro que com a evolução das drogas, esses efeitos também vêm reduzindo. Mas o que você orienta, assim, uma alimentação para quem está fazendo esse tipo de tratamento? Então, desde do começo, né, onde o paciente ele descobre ali, olha, eu tenho de fato um câncer, é importante o acompanhamento multi, né, como o Dr. Leonardo falou muito bem. Né, e o câncer, ele é uma doença hipercatabólica. Ele vai gerar uma demanda maior de energia ali para o corpo, porque são células que se proliferam rapidamente. Então, isso também gera um gasto maior de energia para essa proliferação. Então, é importante a gente avaliar se esse paciente ele tem um risco para a perda de peso. E aí, por que isso é importante, né? Porque quando o paciente ele perde peso, isso também pode influenciar diretamente no tratamento dele. Quando a gente fala em quimioterápico, né, doutor Leonardo, eles são calculados de acordo com o peso do paciente. Então, se ele está perdendo peso muito rápido, né, o enfermeiro, quando ele admite o paciente para aquela sessão de quimioterapia, ele vai fazer uma triagem ali, a aferição do peso, para que o médico calcule ali a dosagem e o farmacêutico faça essa manipulação da dose que vai ser utilizada. Então, isso também pode comprometer o tratamento. Então, primeiro, a gente avaliar o estado nutricional desse indivíduo, se ele tem um gasto energético maior, para que ele mantenha esse estado nutricional adequado durante o acompanhamento. Se a gente não consegue fazer com que ele coma de forma adequada, até porque a gente entende que existem diversos efeitos colaterais ali oriundos, né, do tratamento, como náuseas e vômitos, que às vezes é comum, né, acontecer nos pacientes. Tolerância alimentar, né? Isso. Muito grande. É importante a gente até utilizar alguma suplementação, né? Um suplemento com alto teor de proteínas para evitar esse catabolismo, essa perda de massa muscular, para não comprometer esse estado nutricional do paciente. Para o tratamento, existem alguns protocolos também muito interessantes, né? Algumas recomendações, até mesmo de conselhos, né? de cirurgiões, sobre a suplementação tanto antes da cirurgia ou antes da quimioterapia, 5 dias antes e 5 dias após, para o preparo imunológico. Então, o fortalecimento imunológico também no processo ele é importante. E aí, quais os principais nutrientes que a gente deve se atentar? Arginina, nucleotídeos e o próprio ômega 3. O ômega 3 ele também vai auxiliar nesse processo inflamatório e também vai contribuir fazendo com que o paciente tende a não perder peso. Então, são os principais nutrientes que a gente tem evidências de fato, de benefício, e podem ser utilizados esses protocolos de suplementação. Né? Para suplementar a alimentação normal, que ele consegue fazer. Claro, né? Visando... É aquilo, o equilíbrio da dieta que a gente tem que pensar sempre. Da mesma forma que existem tratamentos diferentes para cada tipo de câncer, às vezes a gente tem que pensar também numa dieta mais específica de acordo com cada tratamento, tá, gente? Por isso que é importante ter o profissional ali para acompanhar, né? E a gente conseguir individualizar esse tratamento, né? O tratamento nutricional também. Aproveitando que você está falando, né? Existe algum alimento que tem o poder de curar o câncer? Porque está aqui, me perguntaram. Alimento milagroso, não. É aquilo que a gente já vem falando, né? Nos blocos anteriores. Infelizmente não, né? De equilíbrio. Milagre, né, existe, né? A gente tem que confiar também, né, na nossa fé ali. Mas alimento não, gente. Sempre pensar no equilíbrio e o quanto esse equilíbrio também é importante para trazer esse benefício como um todo, tá? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Doutor Leonardo, obrigada pela presença. Foi muito bom. Muito obrigado, foi um prazer. Com sua companhia, Débora, sua, Ana Paula. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer e quero em breve voltar no bate-papo das 6. Ana, obrigada pela presença. Né? Foi muito bom a gente esclarecer um pouco essa questão de alimentação. Eu acho que hábitos saudáveis
A gente vem falando, mas eu acho que botar em prática é algo ainda que a gente vai falar exaustivamente sobre prevenções, né, essas campanhas todas que nos ajudam tanto a ressaltar a importância da alimentação. Obrigada. Eu que agradeço o convite da TV Sim para participar aqui do programa, e a gente está falando sobre esse assunto muito importante e dos benefícios que mudanças simples podem trazer na nossa vida, né, de forma preventiva e para tantas doenças. Bom, obrigada a você que está em casa nos assistindo na TV aberta, canal 16.1, ou pela Sky, canal 316.1. A você que está na rádio, foi um programa muito proveitoso com a participação dos nossos convidados. Nos encontramos numa próxima oportunidade no Papo das 6. Boa noite.